Existe pelo YouTube diversos vídeos contando sobre a história dos Subway Surfers, mas nenhum consegue de fato explicar o que realmente aconteceu. A história escondida por trás dos Subway Subs é uma creepypasta bem conhecida pela internet, mas você nunca viu nada como você vai ver a seguir. Creepypasta. Creepypasta era um termo utilizado para definir as histórias de terror ou lendas urbanas que são divulgadas através da internet, em fóruns e demais redes sociais. Grande parte delas são fictícias, mas uma ou outra pode ser baseada na realidade. E para você descobrir de fato se a história que eu vou te contar é verdadeira ou não, você terá que ver até o final. Vamos começar de fato a entender a história escondida por trás dos Subway Surfers. Olha, eu não sei muito detalhadamente da história, mas tipo, eu acho que consigo te contar mais ou menos como é que foi que aconteceu. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que era março de 1979, e na época tinha um carinha que eu conhecia. Ele morava perto e ele era muito meu amigo, e ele era fascinado por animações. Na época, um dos filmes que ele mais gostava era o Puffy, o Ursinho Guloso. Ele sempre gostou muito delas. Já eu gostava mais de games. Eu lembro como se fosse hoje quando eu chamava ele pra jogar o Space War no meu Atari. É engraçado como eu sempre tinha que explicar pra ele detalhadamente como funcionava o jogo, mesmo ele vindo várias vezes jogar comigo. E depois de alguns anos, eu acho que foi em 1981, ele ganhou o próprio videogame dele. Talvez tenha sido aí que ele começou a se fascinar não só pelas animações, mas pelos games também. Talvez eu acho que eu tive uma influência boa nessa parte, mas infelizmente ele parou de ir na minha casa e a gente acabou se afastando um pouco. Eu não sei se ele era realmente meu amigo ou ele só ia lá pra casa pra jogar no meu videogame. Bom, mas tudo bem. É normal a gente perder amigo da escola com o tempo. E bom, o tempo passou e eu segui minha vida. Ele seguiu a dele como um animador. Então tudo que eu vou te contar a partir de agora é bem nebuloso assim, sabe? Eu não tava presente na maioria dos momentos que eu vou te repassar aqui. E eu acho que foi em 1991, 92 que ele conheceu uma garota que ele se apaixonou por ela. Eles eram um casal muito lindo. Parecia coisa de filme de romance mesmo, sabe? Não demorou muito pra eles se casarem. Foi em 1993. Eu sei bem dessa data porque ele acabou me convidando. Eu fiquei bem surpreso, nem imaginava que ele se lembrava de mim. E eu acho que foi em 1995 que eles tiveram um filho. E adivinha só, era um menino. Ele ficou tão feliz com aquilo tudo. Parecia um sonho se tornando realidade. E o nome que foi dado a ele foi Jake. O Jake, conforme ele foi crescendo, foi se interessando bastante por games, e diferente do seu pai, ele sabia jogar de fato. Ele jogava Zelda, The Sims, entre vários outros clássicos. E seu pai, vendo seu filho com esse amor pelos games, decidiu estudar programação, para encaixar suas habilidades de animação e suas futuras habilidades de programação, para talvez um dia fazer um jogo bem polido e bem bonito para o seu filho. Porém, a partir de um certo tempo, que eu não sei exatamente, o Jake parou de se interessar tanto pelos games, mas ainda gostava, e passou a gostar mais da arte de rua, como ele mesmo chamava. Ele pediu um skate de aniversário para sua mãe, que acabou não hesitando em dar. E, para se expressar, ele pichava trens no metrô. E por que isso? Eu não faço a mínima ideia. Talvez pela energia e pela adrenalina que passava pelo seu corpo enquanto o guarda o perseguia com seu cachorro. Seu pai, obviamente, não gostava nem um pouco daquilo. Ele sabia que esse tipo de prática não é nem um pouco segura para ninguém que realiza. E mesmo sempre o avisando, no final das contas, o Jake era visto pichando os metrôs. Eu mesmo já o vi fazendo aquilo, mesmo vendo poucas vezes. Mas pelo que eu vi, ele amava usar um chapéu e uma mochila onde ele colocava os seus sprays. Passaram-se alguns anos e o seu pai já havia terminado a faculdade de programação. Ele finalmente estava preparado para começar a desenvolver e dar o melhor dos melhores presentes para o seu filho, um próprio jogo feito para ele. Porém, nesse dia, o Jake havia saído como sempre, e como de costume, foi expressar sua arte nos metrôs. Tava ocorrendo tudo bem, ele já estava terminando sua arte. Era só mais um dia normal. Então o guarda o viu fazendo aquilo, e foi quando ele soou o apito.
O Jake de longe já o viu. E claro que ele não queria ser pego, então começou a correr. Correr como sempre, subindo e descendo entre os vagões, pulando de um lado para o outro entre os trilhos, correndo cada vez mais rápido entre os vagões, pulando de um em um trilho. Porém foi um trem movimento que quando ele foi pular, ele acabou tropeçando. Eu tava presente nesse dia, todo mundo com um olhar cabisbaixo. Eu nunca havia visto aquele meu amigo tão triste e tão pra baixo como ele tava naquele dia. Ele me contou o que havia acontecido e eu nem sequer consegui expressar nenhuma reação. Além disso, ele me disse que iria fazer uma homenagem ao seu filho. Uma homenagem que, na realidade, seria um presente. Depois disso, ele passou todos os dias trabalhando e estudando para criar um mundo perfeito, onde seu filho sempre estaria bem. Um jogo feito para o Jake, mas que infelizmente ele nunca poderia jogar. E foi em 23 de maio de 2012 que ele colocou para o mundo aquele que seria um presente, mas que no final das contas foi uma homenagem para o seu próprio filho. Mas essa história ainda não chegou ao fim. No jogo em si, a gente pode encontrar algumas relações com o filho do desenvolvedor, como por exemplo, sempre que o Jake bate em algo, o policial acaba o pegando e o levando de volta para casa. Mesmo que o Jake bata em algum lugar, ele sempre tá bem no final das contas. Esse é o mundo perfeito, onde o Jake pode fazer sua arte e correr pelos trens como ele sempre fez. Mas é claro que existem alguns itens mais arcade no jogo, como o jetpack, que com certeza foi colocado pelo desenvolvedor para se interligar aos videogames que o Jake tanto jogava. Não só o jetpack, mas a bota e as habilidades como o double jump. Tudo no jogo foi feito para ele ter uma vida perfeita e sem problemas. Uma vida onde ele pode ir para qualquer lugar do mundo, desde o Brasil até Paris, desde a Grécia até o Havaí. Um mundo inteiro para ele explorar. Mas é claro que muitas coisas dentro do jogo não têm respostas. Como Frank, esse personagem que é bem misterioso, já apareceu diversas vezes dentro das matas do jogo, nos cenários escondidos. Será que ele tem alguma coisa a ver na história do jogo? Na série animada do Subway Surfers, ele é praticamente o antagonista da história, um personagem que muitas vezes persegue o Jake. Será que isso representa alguém? Ou alguma coisa que perseguiu o Jake quando ele era vivo? Será que o criador desse jogo colocou não só o Jake dentro dele, mas outra pessoa também? Bom, como eu disse, eu não tenho respostas pra tudo, e eu vou te pedir pra você escrever aqui nos comentários o que tu acha ou quem tu acha que é o Frank e o porquê dele ser assim do jeito que ele é. Além do Frank, nós temos diversos personagens dentro do jogo, chegando a ter mais de 140 personagens, e um desses chama um pouco de atenção: o Manny. O Manny é um personagem caveira que tem uma roupa muito parecida com a do Jake, e muitos falam que essa skin na realidade é o Jake atualmente, como ele está depois de mais de 10 anos embaixo da terra. Eu não sei bem o que pensar quanto a isso. Será que o pai do Jake realmente o colocaria dessa forma dentro do seu jogo, de uma forma um tanto quanto medonha? Não sei, mas que é parecido com a roupa do Jake, é sim. E talvez possa fazer algum tipo de sentido. Talvez. E por conta desse jogo ter sido feito para o Jake, é um dos principais motivos para que esse jogo continue existindo, e que nenhum outro tipo de jogo 2 fosse lançado, como um Subway Surfers 2, onde o criador sempre vai continuar atualizando o seu jogo, para que o seu filho, o Jake, continue explorando o mundo e recebendo cada vez mais atenção de todos os jogadores que entram para jogar com ele. Todos os jogadores que fazem com que uma das coisas que o Jake mais gostava de fazer, que era pichar suas artes e surfar nos trens, se tornar realidade todo dia. A cada vez que você toca em abrir o jogo, você tá fazendo o criador do Subway Surfers feliz, pois o seu filho tá em um mundo perfeito, e você tá fazendo o Jake feliz sempre que abre o jogo. E essa foi a história escondida por trás do Subway Surfers. E claro que ele não passa de simplesmente
uma história. Eu peguei a creepypasta original e complementei ela com algumas coisas, coloquei alguns detalhes a mais e coisas que faziam mais sentido. E cara, tu já deve ter imaginado quanto de trabalho que deu pra fazer esse vídeo, né? Então se tu puder, além de deixar o like e se inscrever, mandar pra alguém ouvir essa história também. Muito obrigado a BC Game por tornar esse vídeo realidade e a vocês por sempre estarem assistindo aqui os vídeos. E como recomendação de vídeo, dá uma olhada no iceberg do Subway Surfers. Com certeza tu vai amar. Bom, é isso. Fiquem bem e eu te vejo na próxima. Tchau.